Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o narrador e os seus tipos. Algumas pessoas têm certa dificuldade em identificar o narrador, né? Qual voz, qual o foco narrativo ali naquele texto ou naquele livro. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora. Mas antes da gente chegar lá na tipologia, nós vamos entender um pouquinho do o que vem a ser o narrador. O narrador vai ser aquele que vai contar a história. O autor ele vai criar uma espécie de intermediário entre o leitor e aquela sua obra de ficção ali, do qual esse intermediário vai ser o narrador. Quando o narrador faz parte da história, né, ele participa daquela história, ele vai ser um narrador personagem. Observem esse trecho agora do conto O Peru de Natal, de Mário de Andrade. Vamos ler aí esse trechozinho. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Percebam essas expressões grifadas aí, nosso e o meu, que são pronomes da primeira pessoa. E a característica mais comum de um narrador personagem é que a história é narrada em primeira pessoa, seja no singular ou seja no plural. Então, lembrando também que muitas vezes o narrador personagem, ele também pode ser um narrador protagonista daquela história ali que está sendo contada. Quando o narrador parece estar distante daquilo que ele vai contar, como se estivesse ali narrando a história de longe, né? Nós vamos chamar esse narrador de narrador observador. Observem esse trecho do conto O Poço, de Mário de Andrade, agora aí. Ali pelas 11 horas da manhã, o velho Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Embora fizesse força em se mostrar amável por causa da visita convidada para a pescaria, vinha mal-humorado daquelas 5 léguas cabritando na estrada péssima. Aliás, o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já endurecido pelos 75 anos que o mumificavam naquele esqueleto agudo e taciturno. Percebam que a escrita está em terceira pessoa, mas apesar do narrador não participar da história, ele vai desempenhar outras funções, como o fato que aconteceu, né? O que aconteceu? O Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Quando aconteceu? Às 11 horas da manhã. Onde aconteceu? No pesqueiro. Então, o narrador ele vai descrever todo o fato à medida que eles vão acontecendo. Quando o narrador conhece toda a história e todos os personagens, nós vamos dizer que esse narrador é um narrador onisciente. É curioso dizer também que essa palavra onisciente significa aquele que sabe tudo. Vamos agora ver um trecho do conto A Imitação da Rosa, de Clarice Lispector. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram, rosadas, pequenas, perfeitas, eram. Olhou-as com incredulidade, eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria, suas como nada até agora tinha sido. Então percebam que o narrador, ele colocou em palavras o pensamento da personagem, né? Nessa expressão ali. O pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas, né? Então é como se os pensamentos ganhassem palavras, né? Ganhasse uma consciência. Então esse tipo de narrador, ele vai contar a história em terceira pessoa, né? Vai ser escrita em terceira pessoa, mas em alguns momentos ali vão acontecer umas intromissões, tá? Em primeira pessoa. Então o narrador ele vai descrever de forma bem detalhada os sentimentos, ou alguma emoção, o íntimo mesmo, né, daquela personagem ali. Fazendo um resumão básico aí, né, narrador-personagem, ele é escrito em primeira pessoa, onde o narrador ele vai contar a história e também vai participar. Narrador-observador, ele vai ser escrito em terceira pessoa, onde o narrador só vai contar a história, ele não vai participar. E narrador onisciente, ele vai ser escrito em terceira pessoa e vai acontecer alguns momentos aí em que ele vai estar escrito em primeira pessoa, onde o narrador vai descrever de forma bem detalhada os pensamentos, né, as emoções daquele personagem ali. Bom, pessoal, então é isso, tá?
Eu espero que vocês tenham entendido essas regrinhas básicas, né? Sobre o narrador e os seus tipos. E eu espero ter ajudado aí de alguma forma. Beleza? Então até a próxima e tchau, tchau.